A gente vai ter hoje, agora, uma entrevista com o Dr. Diego, que é urologista que aplicou o método consultório high-ticket. Vocês vão analisar aqui quais as dificuldades que ele teve no início de aplicar, se ele achou que era para ele ou não era também, tinha alguma dúvida que de repente é uma dúvida em comum que você também tenha. Tudo bem? Oi, Nando. Boa noite, tudo bom? Desculpa o atraso, tem muita gente aqui que fica pedindo para entrar na live e aí eu fico com dificuldade de te achar. Não, não, tranquilo. Antes de tudo, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Sei que sua rotina é corrida. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é como que você me conheceu? Qual que foi sua primeira impressão do método ou do meu canal? Como é que foi assim o processo de me conhecer? Bom, foi pela internet mesmo, já tinha visto, seguindo algumas pílulas, alguns drops do que você ia postando. Achei interessante discutir com a possibilidade com a minha esposa, ela também segue seu perfil e falar, então parece que é bastante interessante, eu acho que vale a pena. Aí eu assisti uma das daquela semana, Sei. semana Fature o dobro. High fatura o dobro, Sim. isso, e já tem um ano, então você me desculpa, Caramba! fugiu minha mão. E aí acabou que achei bastante interessante, falei, não, vale a pena mesmo, vamos fazer. Que bom. E você tinha alguma dúvida, assim, quando no começo, de eu não vi um depoimento de um urologista, ou a cidade que eu tô, ou, né, o tempo que eu tô formado. Você tinha alguma dúvida se o método ia funcionar para você? Olha, no começo eu fiquei pensando assim, "Não, será que o cirurgião com, vai ter a possibilidade de crescer?" Porque eu fico sempre falando consultório, 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 e o forte do É cirurgião acaba cirurgia. sendo o procedimento. Sim. E depois eu vi a Marina Leão entrou na jogada e falando, bom, se o oftalmo de BH vai bem, então tem chance de o urologista de BH dar certo também. E aí foi tudo certo. E o que que você aplicou primeiro? O que que você lembra que fez mais diferença? Pode falar aqui sem medo de dar spoiler. Olha, foi a questão, eu acho que até foi a virada de chave, foi com relação a passar orçamento. Isso aí, sem dúvida nenhuma, foi a grande diferença. Eu tinha um certo receio. Meu pai é médico também, só que ele foi é um médico que sempre teve muito lado social da medicina. Então, meu pai nunca teve aquele questão assim, de valorizar o trabalho dele, mas ele se sentia muito a medicina como sacerdócio. E aí, com isso, fui criando um pouco aquele bloqueio de valorizar meu trabalho, que eu tinha que trabalhar por convênio, tinha que trabalhar dar plantão, porque isso aí que era o médico de verdade em si. E depois, vendo as aulas, eu fui vendo que não é bem assim. A vida do médico é cuidar dos outros, mas é cuidar de si mesmo, cuidar da família. Lógico. Então, eu fui começando a notar essa diferença. E aí, na hora que eu falei assim, comecei a você falando, passa orçamento, aí aquelas Enchendo o saco. estratégias de como é que a gente podia posicionar aquela escrita invertida, eu nunca consegui, não consegui fazer escrita invertida, nunca, mas a forma de passar para o paciente, aí eu consegui, essa conversa foi melhorando bastante, e falar, não, realmente sou eu que tenho que passar, minha secretária parou de passar o orçamento, ela continua vendo só a questão oficial mesmo, Ótimo. que os hospitais exigem, o número e tal, mas o valor, as condições, que acabava, sou eu que envia hoje em dia. A questão também do que eu não esqueço, minha esposa me comentando, a questão da formatação do consultório, que não precisava ser um consultório com muita Ostentação. coisa, Sim. e ostentação, e aquela questão do jardim vertical, quando eu assistia a aula, eu estava orçando o jardim vertical. Nossa. E é aquela ideia do arquiteto, e no dia seguinte falei com as empresas, não quero mais, e hoje eu continuo sem o jardim vertical. Acho que eles
me odeiam, mas tá tudo certo. Tô acabando com o jardim vertical no Brasil, principalmente Não, o mas consultório. eu achei uma ótima, aquela questão de dar uma sensação, a pessoa tá sentada lá e de repente pular um bicho em cima da pessoa. Não, e Na hora que eu imaginei a para cena, limpar, é não, um inferno, assim, dificulta a vida de todo mundo. é, Mas quando você. Deve ter sido difícil para você que já tinha toda essa, né, cultura, já tinha o seu pai sacerdote, já não tinha passado o orçamento. O que fez você virar a chave e como que foi a primeira vez você passar o orçamento? O paciente fechou na hora? Como é que foi esse processo de você começar, de você dar o primeiro passo? o que me fez tomar essa decisão foi a vontade de parar de depender de convênio. Eu já vinha de uma ideia de conversa com um amigo meu de parar, eu já tinha parado já queria parar de atender convênio, mas ainda não estava com aquela coragem. Saí, montei com a ideia de montar meu próprio consultório, só que eu tive a sensação que faltava alguma coisa ainda, de conseguir aquele empurrão. E aí foi quando eu comecei a perceber que o, o meu trabalho, a sensação que eu acho que foi mais importante, a sensação que o meu trabalho não estava sendo valorizado. Sim. O tipo de cirurgia que eu faço cirurgia consultora, eu ficava 5 horas dentro do bloco cirúrgico operando e para ir lá no final ganhar uma mixaria de convênio. Então eu falei, não, isso aí chega. Aí foi, conversei comigo mesmo e falei, não, eu vou começar a criar coragem, vou lá ver os scripts lá e para passar o orçamento. E o primeiro paciente que eu passei orçamento, acho que eu fiquei com mais vergonha do, do que ele, assim, de explicar o problema dele, mas eu fiquei com mais vergonha de passar orçamento. Mas aos poucos foi funcionando, acabou que ajudou bastante esse paciente. Eu fechei a cirurgia com ele e, e a gente foi caminhando num processo. Hoje em dia, é, tenho, felizmente, hoje eu acho que a partir de abril eu já saio da Unimed, o último convênio que eu atendo, e não tendo nenhum outro convênio, a partir de abril eu saio da Unimed em definitivo. Que bom, parabéns. Isso então já é uma das assim, maiores conquistas. Ah, Parabéns. sem dúvida. Sem E, dúvida. e, Essa independência não, não tem preço. exatamente, exatamente. Eu quero tirar, né, o máximo das pessoas que eu consigo e que estão vivendo esse problema que tá cada vez piorando cada ano que passa, né? Ainda tem É, isso. Cada ano é. tá ficando mais e a inflação subindo, então fica mais dramático essa desvalorização. Para você também, Diana, não falando de valores, mas falando em questão de tabelamento, hoje a maioria aqui em Belo Horizonte mesmo, a Unimed paga 80% da tabela de 2010. Então você vê Nossa. o nível de defasagem que a gente tem hoje. Então, não dá. Acho que na Eu hora que sei os dos médicos. valores, porque os alunos me contam, né? Eu sei. Sim, sim, sim. Não, mas o pessoal que tá Sim. vendo às vezes não tá por dentro, mas para ter ideia do grau de defasagem, é terrível. E o custo de vida aumentou absurdamente. Sem dúvida, o custo de vida, o custo do Sim, consultório, a gente tem que pagar o salário, pagar a conta de luz, de água do consultório, pagar a internet, as despesas vão subindo e os honorários não. Então a gente tem que tomar uma medida e fazer isso aí melhorar. exatamente. E você começou então a passar o preço, você foi da turma 12, então tem mais ou menos um ano, né? Turma 12 ou 13 tem mais ou menos um ano. E qual foi os efeitos que você começou a ver no seu faturamento? Quanto tempo você demorou para ter resultado? Que fez mais diferença para você continuar passando o preço e você falar, não, ela ficou maluca, vou trazer de volta aqui minha secretária e vou deixar ela passando o preço. Olha, eu percebi que mais ou menos em torno de uns 6, 7 meses eu consegui ver essa, esse o dobro, porque Ótimo, desde que eu comecei a falar assim, vou atender meu consultório, decidi ser nichado. ótimo. Então, a dificuldade um pouco para as pessoas começarem a me localizar, eu sei que você
não gosta, mas eu precisei um pouquinho do Google, um pouco por isso, porque pelo fato de você Tá ser muito desculpado. nichado, Tá muitas desculpado. pessoas não me conheciam, principalmente do interior. Sim. Mas aí veio a questão do método. O Essas Google, pessoas foram é isso trazendo que algumas outras. pessoas confundem também. Quero até fazer um adendo aqui. Uhum, Redes sociais é Instagram e TikTok, né? Mas assim, eu uhum, considero o Google é uma ferramenta de busca. sim, Então, sendo uma matéria técnica, o que eu não gosto é da pessoa virar um blogueiro. não, E ela não precisa não, virar um blogueiro tendo uma matéria que publicou no Google, ou aparecendo em alguma matéria. Então, tem essa uhum. vírgula aí depois, né? Não, e é aquela questão. Aí outros colegas foram sabendo, aí o paciente vinha, o colega do interior ficava sabendo que eu operava, ele mandava um outro paciente. Ótimo. E isso foi continuando, continuando, eu dava retorno, fiz aquelas cartas de retorno, aquelas. A patient Então, isso letter aí, da Marina. patient letter, a patient letter. Então, assim, eu criei um modelinho dos meus pacientes, da patient letter, e Ótimo. foi seguindo. Para pediatra, eu fiz um pouquinho diferente de urologista, mas mesmo assim, o resultado achei bastante satisfatório. Ótimo. E que mais, assim, fora isso do método, tem alguma coisa marcante que você queira falar agora para quem tem alguma dúvida ou que funcionou muito para você, para sua área? Que cada pessoa fala alguma coisa aqui diferente, né? Olha, urologista, eu percebo assim, urologista não pode depender de Instagram. Urologista, acho que é por ser muito detalhista com relação à sexualidade masculina e lidar diretamente, às vezes, com doenças, não com questões estéticas, fica um pouco complicado para o urologista trabalhar em rede social. Acho que esse network, trabalhar dentro do networking, trabalhar dentro do contato pessoa a pessoa, acho mais interessante do que virar um blogueiro. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Com certeza. É, mais alguma coisa que você lembrou que você gostaria de falar para quem está entrando agora? A gente vai ter hoje mais uma turma que está entrando, né? Nossa entrevista era Ah, que semana bom. passada, mas não deu para fazer. E daqui a pouco a gente está entrando até no Tira Dúvidas da nova turma. Então, mais algum recado para quem está em cima do muro? Alguma dúvida que você queira tirar comigo? Olha, eu vou falar, eu não sei se você ainda tem esse termo nas aulas, que lá no começo eu lembro, seja lebre, não seja tartaruga. Ah, Vai lá, tenho! assista, ainda usa, né? Tenho! Vá Eu usando, vou falar para eles na quinta-feira no onboard, igualzinho. Sim. cons- coma, beba, durma com as aulas, mentaliza isso bem que vai fazer diferença no futuro, com certeza. Nossa, você lembrou de. Ninguém nunca falou isso em nenhuma das entrevistas. Que legal. É porque eu fui alegre, eu fui uma Você lebre, foi, foi fundamental. mas você foi o tipo de lebre coelhinho que a gente fala no Rio, É, que assistiu depois as aulas de novo ou que consumiu e já começou a aplicar e ficou na execução, Eu, porque tem dois tipos, né? eu consumi, apliquei e depois eu fiquei vendo todos os tiras dúvidas Sim. de forma repetida. E fui pegando algumas aulas que aparecia uma dúvida, um questionamento, às vezes Igual a Marina, de então. um relacionamento com o paciente, às vezes algum tipo de impedimento que algum paciente poderia ter. Ia lá, pensava aquela aula, assistia novamente e ajudava. Ótimo. Vamos saber. Então, eles vão saber agora o que que é o coelhinho, a tartaruga, ou a lebre, né, como você falou, e o avestruz. Eles vão saber quem é, o que Ah, é então na quinta-feira. uma vez também. Tem o avestruz, não pode ser o avestruz, né? É, Tartaruga verdade. ou coelhinho. O avestruz de jeito nenhum, banido. Isso. Mas ó, eu queria muito agradecer pelo seu tempo e conte com a gente, qualquer Um prazer. dúvida, qualquer, né, problema que possa ocorrer, que você precise de ajuda, qualquer opinião que você queira do lado de cá, todos nós da equipe que somos pacientes, conta com a gente sempre. Muito parabéns pelos seus resultados. Muito obrigado, Nanda, a você, a toda a equipe. E você tem vocês todos aí têm participação fundamental aí no sucesso que está chegando. Graças a Deus.
Boa noite, Nanda. Boa Grande noite, muito abraço. obrigada. Obrigado. Um beijo. Outro, Agora tchau.